Olá, Aquário, tudo bem? Meu nome é Jéssica, seja bem-vindo ao Selena Tarô. E aqui você sempre vai receber mensagens para o teu signo, tá? As mensagens aqui, elas são gerais, ou seja, você vai ter uma mensagem que ela serve para todas as pessoas do signo de Aquário, pessoas que têm a lua em Aquário, pessoas que têm o ascendente em Aquário, né? Mas pode ser que ela não faça sentido total para você, porque é feito para geral. Eu também aconselho você a ver vídeos de outros signos que tenham a ver com a sua lua e com o seu ascendente, caso você saiba quais são, né? E aí você vai consultar e ver informações que podem fazer sentido para você. Com certeza você vai encontrar informações que farão sentido para você. Para que você consiga o meu trabalho de uma forma personalizada, vai ser diretamente para você, então clica aqui embaixo para você saber de detalhes a respeito do meu atendimento, tá bom? É um pouquinho diferente aí, mas se fizer sentido para você, é uma forma de trabalhar com tarô mais reflexiva, então vai ser um prazer aí prestar esse serviço a você. Então, aqui as leituras são atemporais, então as leituras atemporais, elas servem para qualquer momento em que você clicar nos vídeos, tá? Então, tem a ver aí com a sincronicidade, tá bom? Então, concentrem nas suas questões pessoais, que eu sempre tiro 6 cartas para cada signo. E no final eu também tiro um conselho, tá? Então fica até o final para você ouvir tudo o que você precisa ouvir e inclusive o conselho que eu considero que é um bônus, que ele amarra tudo o que foi falado aqui, tá? Então vamos lá, Aquário, se concentra, respira fundo aí e vamos lá. Vou pegar aqui outra carta. Concentra, tá? Concentra. Como é que tá aí o dia pra você? Conta pra mim. Como que está? Conta aqui embaixo nos comentários. Ah, tá. Entendi. Ó, não se esquece que eu também, né, vou dar o conselho final usando o oráculo, beleza? Aí você clica aqui embaixo também que todas as cartas, né, os oráculos que eu utilizo aqui, eles estão aqui embaixo também, os links, beleza? Aí você pode ter para você, as pessoas gostam das imagens, querem aprender, enfim, independente aí do que seja, né? É sempre uma forma de autoconhecimento. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, tá bom? Tá. Bom, Aquário. Essa imagem aqui, esse arcano aqui, a força, falando sobre controle emocional, né? Sabe quando a gente quer voar no pescoço de alguém, mas a gente não pode? A gente tem que segurar aquele ímpeto interior da gente de ir pela nossa agressividade, ir por aquela força que está dentro de nós, que é uma força irracional. Só que a situação ela não permite que você faça isso. Nenhuma situação, na verdade, permite que a gente seja assim. Só que com o passar do tempo a gente precisa aprender a ter esse domínio. Então é sobre domínio. E a gente vai aprendendo isso com o tempo de uma maneira muito mais específica. Cada vez mais isso vai se refinando. Essa forma da gente ter domínio interior. Esse domínio próprio, esse domínio interior, é algo que você está precisando reforçar nesse momento, tá?
Talvez você esteja passando por uma situação onde as coisas estão tirando você do seu eixo e que são testes ao seu redor, né? Esses testes ao nosso redor, eles são testes que eles vêm testar aquela nossa parte que ainda precisa de reparo, que ainda precisa de maturidade. As coisas ao nosso redor, elas sempre estão engatilhando a gente de alguma maneira. E a forma que a gente vai reagir tem a ver com como nós estamos amadurecidos ou não emocionalmente. O nosso cérebro, ele tem vários lugares dele que podem ou não ser mais ou menos ativados, dependendo da nossa maturidade. Ou às vezes a pessoa tem algum transtorno, alguma coisa que faz com que ela tenha dificuldades para ter esse domínio próprio. Nada melhor do que o autoconhecimento, que você fazer uma terapia e, se você precisar, por que não, tomar um remédio para controlar os impulsos. Para alguns casos, vai servir o remédio, no caso, né? Aí eu não sou psiquiatra, isso aí é um papo que eu tô tendo aqui, que eu tô elocubrando, né? Esse raciocínio. Que assim, às vezes a gente não consegue por si só, que a gente não entende. Então é por isso que o autoconhecimento, ele é importante para que a gente compreenda por que a gente não consegue ter domínio próprio em certas situações. O autoconhecimento ajuda você. E aí, às vezes, para atravessar esses momentos, a gente precisa de ajuda, né? Seja ela qual for, né? Seja ela médica, seja ela terapeuta, seja ela orientação, seja ela espiritual. Qualquer coisa que ajude você, ou tudo junto, a ter mais domínio de si, né? Então, aqui está pedindo isso. Domine a si mesmo, né? Domine a si mesma, porque você está justamente num processo de cura, né? É um processo de cura emocional rolando, é muito importante aí na tua vida, tá? Esse processo de cura emocional, ele vai influenciar, inclusive, a sua área financeira, né? Que tem aqui uma outra carta falando sobre esse domínio, né? Esses pesos e medidas, ou seja, aquela pessoa que está segurando, né? O ímpeto de falar alguma coisa que pode te prejudicar. Um exemplo, você tem aí, você depende de um documento para que você consiga certo objetivo. E a burocracia, como todo mundo sabe, muitas vezes é um porre, né? A vontade interior que nós temos é de mandar todo mundo para aquele lugar. É gritar, né? Ir no cartório e bater a mão na mesa. Só que assim, você necessita do documento para que você consiga o objetivo que você quer. Então, você tem que segurar o seu ímpeto de falar aquilo que lhe vem à cabeça, porque as consequências, elas vão ser ruins para você. No fim das contas, esse segurar o nosso ímpeto tem a ver, principalmente, com um gasto desnecessário de energia que a gente faz quando a gente resolve deixar o leão agir. No caso, né, da carta da força, que ela segura o leão, a gente deixa o leão ir lá e nas pessoas, fazer aquele show de horrores na frente de todo mundo. E o que acontece? As pessoas, o social, ele não aceita esse tipo de coisa. No geral, a gente precisa, infelizmente, mas também é bom, né? Porque como seria o mundo? Como seria a vida? A gente precisa segurar,
esse ímpeto de querer falar o que quer, esse ímpeto de fazer. Por quê? No caso do documento, se você não segura, você não vai ter o que você quer. E aqui tá falando sobre vida material, tá falando de emprego, tá falando de projetos, projetos que são projetos relacionados à vida financeira. De repente você quer abrir um negócio, você quer alguma coisa que vai te exigir segurar a barra e você assim, ó, segurando, entendeu? Segura aí, segura, porque você tá tendo que aprender com isso, porque você com isso tem a possibilidade de ter resultados na sua vida muito mais justos e palpáveis e abundantes para você, entendeu? Então assim, tudo tem pesos e medidas, tudo tem um porquê de estar acontecendo, tudo tem um porquê de você estar fazendo. Então, é sobre a gente se tornar pessoas boas para nós mesmos, em primeiro lugar. Não estragar a vida dos outros é só o resultado de que você não está estragando a própria vida, no sentido de se desequilibrar emocionalmente e prejudicar a sua própria saúde, a sua própria energia e ainda fazer feio de forma que você se prejudique e você não ganhe nada com isso e você perca tudo e principalmente você não prospere, né? Então, fazendo do jeito que eu tô falando, o resultado é a prosperidade financeira, a possibilidade de prosperidade financeira e a possibilidade de alianças que são positivas para você. Alianças com pessoas que colaboram, pessoas que trocam de igual para igual com você. Lembrando, as pessoas, elas têm luz e sombras. Ninguém é bonzinho total, ninguém é malzinho total. É lógico que a gente também precisa escolher pessoas, e às vezes quando é emprego, por exemplo, nem sempre dá para escolher, né? Com quem a gente vai conviver. Mas assim, o que eu quero dizer? Você vai ter que conviver com as pessoas, sabendo dos dois lados delas e segurando a sua vontade, a sua vontade de falar tudo que você tá afim, sabe aquele ímpeto? E o aquariano, eu tenho a lua em aquário, né? Tem a mania de ser o do contra, tem a mania de ser, eu não mando em mim, que não sei o que mais. Lá dentro, pode até ser isso que você está pensando, mas não faça isso no social porque você perde, né? E você perde oportunidades legais, né? Porque a tendência é que se você fizer isso, venham oportunidades legais, você começa a se relacionar melhor com as pessoas, né? Porque a gente para de criar tanto caso. E viver mais em paz tem muito a ver com você querer viver em paz, com você não querer gastar energia, com você querer o melhor para você, com você querer saúde emocional, espiritual e financeira, tá? Então, você trabalhe com as coisas, né, os recursos que você já tem, porque você é muito bom, muito bom nisso, muito boa nisso, de trabalhar com os recursos que você tem, as suas capacidades, tá? E ao mesmo tempo também essa necessidade de na vida você... Olha, eu vi um vídeo muito interessante no TikTok faz um tempo sobre uma moça falando sobre ser político. O
que é ser político ali no caso que ela estava explicando? É assim: não fica falando para as pessoas na rodinha, na mesa, aonde quer que você esteja, que envolva trabalho, que você não gosta de fulaninho de tal, que não sei o que. Você saia dessas coisas, não fique demonstrando muito essas coisas para que você não se prejudique. Então, muitas vezes no social a gente vai precisar mascarar alguns aspectos e aí você pode se achar não original. Você pode achar que você está sendo falso, falsa. Não é ser falso, é não querer dor de cabeça para sua vida. Você está entendendo como muda, de repente, aí a sua forma de pensar a respeito desse aspecto da vida que acontece quando a gente fica mais velha, né? A gente começa a envelhecer, a gente começa a pensar na coisa, como é que é a vida e tal. Então, às vezes é isso, tá? É sobre não querer dor de cabeça. É sobre colocar a língua para dentro da boca, escolher aquilo que vale e aquilo que não vale, em prol de algo maior. Uma burocracia, uma chatice, um domínio interior que ele serve em prol de algo maior, sempre. Não é sobre ser falso, é sobre ter domínio em prol, né, de você ter ganhos com isso, ganhos de todas as maneiras, né? Positivo em todos os aspectos. E o conselho é assim: justamente domine, né? Que a menina tá aqui e ela tá... é como se fosse um sorvete gigante aqui, ela tá pegando o olhinho do sorvete, né? E ela tá com a perna em cima dele, assim. Tipo assim, esse lado sorvetão, assim, inocente da gente, esse lado que ele não consegue se controlar, esse lado que não consegue se controlar, que pensa que é autêntico, na verdade é um lado inocente, né? É o lado inocente da gente. E ela pondo o olhinho desse sorvete na boca me faz pensar na visão, né? De você, com isso, estar tendo uma visão a respeito das coisas do jeito que elas são e não do jeito que você gostaria que elas fossem, tá? Então, debruça sobre esse assunto agora e até o próximo vídeo.